Olá, meu cumprimento a todos. Direita e esquerda são termos hoje muito em voga, principalmente no Brasil, devido à mudança de rumo aparente que o país tomou após as últimas eleições. Essa nomenclatura, direita e esquerda, vem lá da Revolução Francesa, no final do século XVIII. Na Assembleia Nacional Francesa, pós-revolução, os que apoiavam as ideias liberais da Revolução e que se opunham ao velho regime e às velhas instituições sentavam-se do lado esquerdo da Assembleia. Os que defendiam as instituições tradicionais do antigo Estado sentavam-se à direita do auditório e assim ficaram conhecidos como os de esquerda e os de direita. Essa é então a origem dos termos esquerda e direita. Nos dias atuais, esses dois termos são usados em política e têm dois significados estabelecidos. Esquerda seria aquela ideologia preocupada com a diminuição das desigualdades sociais e a criação de programas sociais pelo Estado, e esse Estado estaria presente em todos os setores da economia e da sociedade. E direita é entendida como defensora das liberdades individuais e do mercado e favorável à redução da participação do Estado tanto na sociedade como na economia. Essa é basicamente a ideia geral de como interpretamos esses dois termos nos dias de hoje. Mas esses conceitos, direita e esquerda, tiveram vários matizes ao longo da história, desde que foram usados pela primeira vez há aproximadamente 250 anos. Depois dos acontecimentos da Revolução Americana, onde foi constituído um Estado de Direito com o chefe do governo sendo eleito pelo voto popular, tendo sido esse sistema testado e aprovado com enorme êxito, tendo assim superado a velha ideia daquelas monarquias europeias que, mesmo tendo evoluído do absolutismo para o tipo de monarquias constitucionalistas, elas se mostravam, vamos dizer assim, ultrapassadas. A partir de então, a onda do liberalismo político passou a inundar praticamente todo o Ocidente. Esse liberalismo tem como elemento basilar a limitação das funções do Estado. Ao contrário das monarquias absolutistas e dos mais recentes estados socialistas, que prevêem que o Estado
terá todo o poder que achar necessário e poderá intervir na economia, na sociedade e até na própria família, por meio da sua burocracia totalmente incontrolada. Na época da consolidação do Estado americano, esquerda significava a adoção de preceitos liberais, soberania popular, defesa da participação popular nas decisões políticas, transparência de tudo que fosse público e proteção dos direitos fundamentais do indivíduo por meio da Constituição. E direita estava associada à defesa do Estado, das tradições e das instituições do governo. Com o advento da teoria marxista, a partir do início do século XX, e o aparecimento de novas variantes do totalitarismo, como o comunismo, o socialismo, o nazismo e o fascismo, houve assim como que uma necessidade de reclassificação para esses termos de esquerda e direita. Até depois da Segunda Guerra Mundial, se entendia que o nazismo e o fascismo eram regimes de direita e que o comunismo e o socialismo seriam de esquerda. Mas, com a queda do Muro de Berlim, essa visão teve uma reavaliação, pois todos aqueles regimes que haviam florescido antes da Segunda Guerra Mundial, todos eles eram altamente intervencionistas, tanto na sociedade quanto na economia. E, portanto, à luz da isenção ideológica, todos devem ser classificados como de esquerda, tanto o comunismo, quanto o socialismo, quanto o nazismo, quanto o fascismo. Por extensão, aliás, podemos incluir essa classificação também nos governos militares pós-64 no Brasil e todos os regimes bolivarianos existentes hoje em toda a América Latina. Hoje são os liberais que ocupam a posição da chamada direita. Assim, o termo esquerda mudou de conceito ao longo da história. No século XIX, o termo era usado para definir o liberalismo, com participação popular na política. No século XX, a palavra passou a designar defensores dos estados marxistas totalitários, envolventes de toda a economia e de toda a sociedade. Essa ideia de Estado coletivista e interventor é até hoje o que define a esquerda. E a direita representaria
todos aqueles que se opõem a esse Estado intervencionista com a administração descentralizada e calcado em valores meritocráticos dos indivíduos. É importante entender esse tipo de classificação, porque a orientação e os objetivos a serem alcançados pelos agentes políticos, vale dizer, pelos governos e pela burocracia, estão calcados nessas duas concepções de Estado. Precisamos, portanto, saber se a visão e as aspirações desses agentes são as mesmas que as nossas como cidadãos. Há, assim, portanto, hoje um consenso de que a esquerda contemporânea está identificada com a luta pela redução das desigualdades e que a direita com a luta pela manutenção das liberdades individuais. Desde a década de 30, a esquerda tem dominado todo o nosso meio político. São quase 100 anos de dominação. O Brasil, em todo esse período, não avançou, nem sequer decolou. Ao contrário, está muito abaixo da média mundial em todos os quesitos que se queira pesquisar. Educação, saúde, vai por aí. Enquanto isso, os países que adotaram políticas de governo e de Estado mais liberais contribuíram e continuam contribuindo para os grandes avanços da humanidade, assegurando qualidade de vida para os seus cidadãos. Tudo isso que estamos falando é história, é pura constatação. Precisamos, portanto, definir o que queremos para o nosso futuro. E, para isso, precisamos decidir a cada eleição quem vamos colocar nos postos do governo, nos postos de quem nos dirige. Era isso que queria trocar essa ideia com vocês. Até uma próxima, se Deus quiser.